um tema que tem sido relativamente pouco discutido, não só no Brasil, mas em geral. Eu sou uma das pessoas que tem participado disso, porque eu faço uma relação, como vocês vão ver, com a questão do ceticismo moderno. E a tese que aparece aí é a seguinte: é uma tese que diz respeito à revolução científica moderna, e que é uma tese bastante corrente. A revolução científica moderna, ela inverte a relação que vocês têm na antiguidade. Na antiguidade, o conhecimento técnico é um conhecimento de caráter inferior, porque o que é produzido é perecível, o que é produzido é instável, o que é produzido é imperfeito, e o conhecimento superior é o conhecimento teórico. Teoria como contemplação de princípios, contemplação de verdades, contemplação do ser, contemplação do real enquanto tal. Os gregos tinham, portanto, uma concepção superior de conhecimento e uma concepção inferior, que era o conhecimento prático, a poiesis, a tecné, a produção. E a modernidade, de alguma forma, inverteu isso, aproximando o conhecimento, a ciência, a episteme, da tecné, de tal forma que essa relação ciência-técnica, que não havia na antiguidade, trouxe uma nova dinâmica para o conhecimento no início da modernidade, e isso provocou uma alteração bastante profunda na concepção de ciência e de técnica e da interação entre ciência e técnica. Hipóteses científicas eram, então, testadas na aplicação técnica, e essa aplicação técnica levantava novos problemas que fazia com que se revisse as hipóteses científicas. Isso não acontecia na antiguidade, porque a teoria era considerada superior à técnica e, portanto, nada que acontecesse do ponto de vista empírico poderia confirmar ou refutar o que era formulado do ponto de vista teórico. Havia uma espécie de linha, que traçava aí um limite entre essas duas concepções. É a queda dessa linha que faz, então, com que a ciência moderna seja radicalmente diferente da ciência antiga. Eu vou tomar essa tese, sem propriamente discordar dela, tentar mostrar que é um pouco mais complexo do que isso, essa visão que se consagrou, e que essa concepção de conhecimento do Criador, o maker's knowledge, que vem aí da tradição inglesa, por causa do Bacon. Bacon talvez tenha sido um dos primeiros a formular essa ideia do conhecimento do criador ou do produtor. É difícil traduzir. A gente traduz maker's knowledge por criador, mas é maker. Em inglês pode se chamar Deus criador e maker também. Mas, enfim, às vezes vocês encontram o conhecimento do produtor. O produtor tem o seu outro sentido para nós. Então, é preferível o conhecimento do criador mesmo, meio que se consagrou no nosso vocabulário. Como eu disse a vocês, tem poucos escritos sobre isso. Uma tese lá do Bernardo Jefferson, da UFMG, tem alguns outros escritos e tem coisas interessantes, mas não muitas. E não tem sido o caminho central da discussão sobre a história da ciência moderna. Eu acho, no entanto, que é relevante para isso. E eu vou tentar mostrar a vocês de onde vem essa relevância. É difícil localizar quem foi o autor que primeiro formulou essa tese. Classicamente, se considera que foi apenas Jean-Baptiste Vico, já no século XVIII, quando ele formula o princípio do verum factum. O verdadeiro é o feito, aquilo que é feito. Mas retrocede-se a Bacon com a concepção de maker's knowledge. Ela está em Bacon, o princípio do maker's knowledge, a ideia de Bacon da técnica. Eu vou tentar mostrar a vocês que não é verdade, historicamente, que os gregos não tinham uma concepção de maker's knowledge. Eles têm uma importante concepção de técnica. Vou tentar mostrar a vocês também, para ver aí uma espécie de elo perdido, como é que essa concepção, para os gregos, de fato, inferior, mesmo na criação do cosmos, que vocês têm retratada no Timeu de Platão, ela é um tipo de concepção inferior, ela é feita pelo demiurgo, pelo arquiteto do universo. Como é que isso muda? E como é que vai sendo preparada, já ao longo da Idade Média, de alguns pensadores medievais, principalmente Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, essa concepção que se consagra, que se consolida na modernidade. Vou tentar ilustrar isso
através de algumas citações, de algumas referências de alguns autores. Mas o principal ponto é quando é que começa a mudar a concepção grega de que o conhecimento teórico é um conhecimento superior e que aquilo que se cria é sempre algo de inferior, porque precário, provisório, instável, etc. Muda muito antes da modernidade. É isso que eu quero tentar mostrar a vocês. Embora não discorde que, na modernidade, se dá a ruptura fundamental, mas a mudança vem bastante anterior. Então, vamos ver. É isso que nós temos aí, o Maker's Knowledge. Então, está aí o argumento do conhecimento do Criador. O que é que ele quer dizer? Essa tese de que conhecer é criar, fazer ou produzir, às vezes é conhecido como argumento ergético, por causa do ergon, o trabalho, né? A noção de trabalho. Trabalho como uma atividade inferior, por 3 motivos. Ela é ontologicamente dependente, né, do que se cria, ou seja, ela é dependente das minhas habilidades, enquanto artesão que fabrica algo, ela é dependente dos meus instrumentos, na medida em que eu preciso usar instrumentos para fabricar algo, e ela é dependente da matéria, ou do material que eu uso. Isso exatamente acontece no Timeu de Platão, quando o arquiteto cria o universo. Mas acontece de modo geral naquele que fabrica alguma coisa, né? Eu dependo desses 3 elementos, sem os quais não se produz absolutamente nada. Eu posso ser Michelangelo, se eu estou diante de um bloco de mármore e não tenho nenhuma ferramenta, eu não vou conseguir esculpir coisa nenhuma. Eu posso ser Michelangelo, ter as ferramentas do Michelangelo, se eu não tiver um bloco de mármore, eu não faço estátua nenhuma, né? Então, existe isso. Eu posso ter o bloco de mármore do Michelangelo, ter as ferramentas do Michelangelo, mas não ser Michelangelo, não faço nada também, né? E é essa dependência que torna o conhecimento produtivo, né, do produtor, um conhecimento inferior. E é esse contraste que eu posso fazer com o conhecimento teórico, em que eu contemplo verdades. Eu contemplo verdades ou princípios eternos que não dependem da minha criação. É por isso que o conhecimento teórico é superior ao conhecimento produtivo, ao conhecimento empírico, técnico, prático, poético, né, do produtor. Então, essa tese é fundamental, é isso que significa o ergético. Agora, aí temos um ponto importante, principalmente na modernidade, vocês vão perceber isso um pouco nas citações que eu escolhi aqui, porque a gente usa, eu mesmo formulo, o argumento do conhecimento do Criador. Há um livro do Antônio Pérez Ramos, que é um autor espanhol, que escreveu uma tese de doutorado em Oxford chamada The Maker's Knowledge Tradition, né, que é muito bom, excelente livro, mas ele, na verdade, não é um argumento. Ele é muito mais um princípio subjacente, uma ideia que vai sendo repetida, reiterada, do que algo estruturado argumentativamente. Isso é interessante. E vocês vão começar a ver, eu vou tentar mostrar isso em algumas citações que eu escolhi, como isso é repetido quase que à exaustão. Chega a Nietzsche, chega a Kant, chega a Nietzsche, não vou botar todo mundo, mas chega a todo mundo. Vocês encontram isso de uma forma muito generalizada na modernidade. Sem que a maioria desses filósofos, não só filósofos, mas outros teóricos, cientistas, etc., tenha qualquer preocupação em argumentar em favor dessa ideia, mas simplesmente reiterar a ideia, repetir a ideia, como se fosse uma espécie de tese consensual. Né? Todo mundo sabe do que eu estou falando, todo mundo sabe do que se trata. E, no entanto, ela é muito sutil e ela tem algumas variações que são bastante relevantes. O que acontece aí, então, no argumento do conhecimento do Criador? A ideia é conhecer é equivalente a fazer, produzir ou criar. Só podemos conhecer aquilo que fazemos, produzimos ou criamos, isso na modernidade já. Vejam que aí é que está a versão cética da tese. Só podemos conhecer, né? Então, verdades eternas, princípios ontológicos, estão fora do alcance do conhecimento humano, pensando na modernidade, na maioria dos pensadores da modernidade. Não todos, mas a maioria. O conhecimento pressupõe a capacidade de entendimento do processo causal. Então, a noção de causa eficiente é uma noção central nessa ideia, de modo que aqueles que conhecem a causa conseguem produzir o efeito esperado. Eu preciso conhecer o processo causal para produzir o efeito. Então,
causalidade eficiente aristotélica, que passa para o primeiro plano da causalidade formal e da causalidade material. O conhecimento é sempre do fenômeno, é um empirismo, é um fenomenismo, uma vez que a essência, a real natureza das coisas, se encontra além de nosso modo de apreensão, já que o ser humano não cria o mundo natural. Então, não há conhecimento do mundo natural, porque eu não crio esse mundo natural. Né? Então, Hobbes vai fazer uma afirmação muito interessante, quando Hobbes diz que a política é uma ciência, mas a física não é, porque nós não criamos as leis da física. Portanto, não conseguimos conhecê-las enquanto tal, ou enquanto tais. Conhecemos ou levantamos hipóteses sobre os fenômenos físicos, mas as leis da natureza estão fora do nosso alcance. E o conhecimento científico define-se, portanto, como técnico. Então, vocês começam a ter uma identidade mais próxima da ciência com a técnica, ou aplicado, sendo o seu resultado ou sucesso à medida de sua validade. Se você afirma que você tem conhecimento de algo, faça, né? Produza, fabrique, apresente o resultado. Esse é o critério. Então, ele é um argumento cético, porque ele é limitativo do conhecimento, só podemos conhecer o que nós criamos, mas ele é um argumento que responde ao ceticismo tradicional, ao ceticismo antigo, porque ele apresenta um critério. O ceticismo antigo tinha como uma das grandes questões o critério, o problema do critério. Qual é o critério de conhecimento? Aqui vocês têm um critério. É o fazer. É apresentar um resultado. É um critério prático. Se a Carlota me diz que ela faz um excelente bolo de fubá, eu digo, tudo bem, mas eu só acredito depois que você me apresentar o seu bolo de fubá e eu provar esse bolo. Acredito nela, sim, claro. Mas tem que ver o bolo. Né? Se você não apresentar o resultado, não tem por que simplesmente dar o crédito de um conhecimento. Então, isso é fundamental na modernidade, na concepção de ciência moderna, né? Pensando aí na ciência moderna. Mas vamos ver que não é só na ciência. Esse princípio acontece em outros domínios. Então, essa é a grande questão nova, século XVI em diante, praticamente, da relação entre ciência e técnica, que seria uma característica da modernidade. Vocês encontram dois exemplos em discussões um pouco diferentes, por exemplo, o Homo Faber, da Hannah Arendt, da condição humana, e a ciência ativa versus ciência contemplativa, do Alexandre Poiré. Poiré é um clássico da história da ciência moderna. Essas duas ideias são aproximadas ou aproximáveis do conhecimento do Criador, mas não são a mesma coisa. É só para mostrar como esse problema preocupou vários autores, vários historiadores desse período, nesse momento. Eu vou distinguir dois sentidos do argumento do conhecimento do Criador. Um sentido negativo, ou restritivo, que é aquele que nós já vimos. Só conhecemos o que criamos. A concepção cética é um pouco mais radical. Ela exclui do conhecimento, como eu disse a vocês, as leis da física, por exemplo. Eu conheço as leis da física, porque eu não fabriquei a natureza. Né? Agora, vocês têm também um sentido positivo, que é efetivamente conhecemos o que criamos. Quando, então, o conhecimento do que se cria é uma forma de legitimar conhecimento. Exemplo que eu dei, né? Como é que você prova que você tem conhecimento dessa questão? Fazendo, fabricando, apresentando um resultado, né? Sendo eficaz nesse sentido. Então, você pode olhar o mesmo argumento, na verdade, a mesma formulação, num sentido negativo, só se cria, só se conhece o que se cria, mas também positivo, conhece-se aquilo que se cria. Nós vamos ver como é que essas duas versões se complementam, mas às vezes também se confundem na formulação. A ideia, então, é essa. Por que não há uma concepção de conhecimento do Criador na filosofia grega? Primeira questão que a gente pode formular. Há. Resposta: há. Porém, é considerado uma forma inferior de conhecimento versus a teoria, que seria o conhecimento superior, como eu já tinha dito a vocês. Criar, produzir como tecné é um conhecimento inferior limitado. Por quê? Aquilo que eu coloquei para vocês. Pela habilidade do artesão, ou artífice, pelas ferramentas que ele emprega,
pelo material com que ele trabalha e por que o critério de sucesso. Isso é um ponto muito importante que aparece sucessivamente em Platão. Curiosamente, há vários diálogos de Platão, eu tenho algumas passagens aí, que ilustram isso, né? Como é o critério para os gregos. Isso na modernidade vocês já não encontram da mesma maneira. Para os gregos, o critério de uma coisa ser bem feita é dado não por quem fabrica, mas é dado por quem usa, é dado pelo usuário. Então, um dos exemplos de Platão é o fabricante de flauta. Ele faz uma flauta magnífica, de marfim, muito bem feita, aquela coisa toda, um artesão magnífico. Chega lá o flautista, o tocador de flauta, pega a flauta e diz, essa flauta não serve. Não gostei, não funciona. Aí você diz, bom, mas esse é o melhor material que tem, não interessa, estou tocando aqui, não gostei. Então, é o usuário que define se aquele produto é satisfatório ou não é satisfatório. Isso é muito curioso nessa questão da relação entre o que se produz e o que se consome. Tem toda uma discussão aí que é interessantíssima. É quem consome ou quem usa, todos os exemplos de Platão são de arte, né? Lira, não, tem um exemplo que é de tecido, tecelagem, e no Gorgias é do discurso. Uma coisa se aplica no discurso, porque o sofista é aquele que usa o discurso para fazer alguma coisa, ou que vende o discurso a um político para apresentar lá. E o político pode dizer, não é esse discurso que me interessa. Então, esse critério é interessante e é um critério que na modernidade se encontra ausente, ou pelo menos se reduz, ou pelo menos não tem esse mesmo papel. Então, isso já vimos. Agora, então, algumas ilustrações do papel do artesão e dessa suposta inferioridade do artesão. Né? É inferioridade quando comparado à teoria, é uma concepção comparativa. Do ponto de vista da sociedade grega, evidentemente que a obra do artesão, o trabalho do artesão era fundamental, senão a sociedade não funcionava. Né? Mas é um problema filosófico que torna esse conhecimento inferior. Então, vocês têm aí, isso aparece muito, é muito representado em vasos gregos, em uma série de representações que vocês encontram aí, e uma delas é exatamente essa, a forja de Hefastos, né? Que Hefastos era um dos deuses que não pertencia ao Olimpo, morava na terra, debaixo da terra, né? Nos vulcões, e lá ele forjava as espadas mais venciam qualquer batalha, todo esse negócio aí. Então, Hefastos é uma espécie de padroeiro dos artesãos, é um deus, mas é um padroeiro dos artesãos, porque o trabalho dele é fabricar esses objetos, principalmente de metal. Aí eu tenho alguns exemplos, não sei se dá tempo aí para ler, quanto é que tem? Uns 30 minutos ali, já fiquei... não é aquilo não? Bom. Então, é só para ilustrar, né? E que é um pouco aquilo que eu estava dizendo a vocês, essa é uma passagem do Crátilo, em que Sócrates diz, está discutindo com Hermógenes, mas quem será capaz de determinar a forma adequada de uma fiadeira, seja qual for a madeira utilizada, o carpinteiro que a fabrica ou o tecelão que a utiliza? Aí Hermógenes diz, diria que é aquele que a usa, Sócrates. Esse ponto que eu estava levantando com você. Aí Sócrates responde, e quem usa o trabalho de fabricante de liras, não é aquele que a toca e que pode avaliar se o trabalho foi bem feito ou não? Certamente. E quem é ele? Aquele que toca a lira. Então aqui vocês veem aquela questão que eu tinha falado para vocês, de uma fiadeira, seja qual for a madeira utilizada, o carpinteiro que a fabrica e o tecelão que a utiliza. Então, há essa preocupação em Platão, com frequência, essa é uma das citações, há muitas outras que a gente poderia fazer, de como essa questão aparece em Platão. Aqui há uma outra citação, eu vou pular, porque a ideia é exatamente a mesma, se vocês tiverem interesse, eu posso dar essas outras referências a vocês. Então, a questão agora é, e esse é o ponto interessante para nós, quando se dá a mudança nessa concepção? A hipótese principal, isso é um pouco um trabalho meu, não é tão perseguido esse tema aí, não. A hipótese principal é que, e aí surge esse personagem meio esquecido, né, da história da filosofia antiga, da passagem da filosofia grega pagã para a filosofia grega cristã, tem um elo que é um pensador judaico.
Esse pensador judaico, Filon de Alexandria, é um pensador extremamente importante e que não é muito trabalhado. Eu tive um orientando, o Dax Moraes, que hoje é professor no Rio Grande do Norte, que fez uma dissertação de mestrado sobre o Filon. E ele é tão pouco conhecido que depois a professora Ana Pavani, que controla esse negócio dos acessos às dissertações, me disse que era uma das dissertações mais acessadas dentro da PUC, porque, evidentemente, pouca gente trabalha. Então, por lá, Filon, apareceu o Dax, com a tese dele, a dissertação dele. Muito boa. Então, o que acontece aí? É a interpretação de Filon que aproxima o Deus Criador, Elohim. Sabem que, na tradição judaica, há várias figuras de Deus, Elohim, Yahvé, Adonai, El Shaddai, uma série de figuras. O Elohim é especificamente, no Gênesis, tudo eu estou falando a partir do Filon, o aproximado do demiurgo do Timeu de Platão, em que criar passa a ser, então, um ato da atividade divina. O que acontece aí? Se vocês, especialistas em filosofia grega, podem me ajudar nisso aí. Se vocês forem fazer uma leitura rigorosa, hermenêutica, interpretativa rigorosa do Gênesis, os primeiros versículos do Gênesis, primeiros capítulos e versículos do Gênesis, e comparar com o Timeu do Platão, não é verdade o que Filon diz. O que aconteceu? Filon pertence ao contexto da comunidade judaica de Alexandria, que era uma comunidade importante, rica, próspera, dinâmica, mas que havia se afastado, por razões históricas, contextuais, de Jerusalém. E a comunidade judaica de Jerusalém, que era o centro do judaísmo, não aceitava a leitura grega que os judeus de Alexandria faziam. Os judeus de Alexandria traduziram o Pentateuco e o Antigo Testamento, quase tudo do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Com isso, o hebraico, que é a língua sagrada, tinha perdido o seu caráter sagrado. Lido em grego, não é mais o livro sagrado. E havia uma polêmica sobre isso. Mas os judeus de Alexandria não sabiam mais hebraico. Ou eles liam o Pentateuco em grego, ou eles não liam o Pentateuco. Então, a opção era, vamos continuar, judeus praticantes, leitores do Pentateuco em grego. Isso criou uma crise entre essas duas comunidades, eles foram excomungados, hereges, anátema, não sei o quê. E o Filon foi um sujeito extremamente político que faz uma ponte e constrói um argumento legitimador da leitura grega do texto hebraico, que gerou o texto que a gente conhece. Gênesis é uma palavra grega, Éxodos é uma palavra grega, Deuteronômio é uma palavra grega. Isso vem da tradição, da tradução para o grego do Antigo Testamento hebraico. Então, o que aconteceu aí? Filon, para legitimar essa leitura grega do texto sagrado do Antigo Testamento, faz essa aproximação. Diz, olha, não é tão divergente assim, tão diferente assim. Se nós olharmos o Gênesis e olharmos o Timeu, é uma versão da mesma coisa. Não é, Porque no Timeu vocês têm um arquiteto do universo, um demiurgo, que olha para as formas, olha para a matéria informe e dá forma a essa matéria, e dessa forma ele cria o cosmos. Enquanto que, no Gênesis, vocês têm o Deus que cria a partir do nada, em que a onipotência divina e a onisciência divina coincidem. Faça-se a luz e a luz se fez. Então não tem matéria, nem tem forma. Ao contrário, as ideias, vamos usar aí a terminologia platônica, as ideias estão na mente de Deus. Essa passagem, na concepção filônica, que é ele que abre esse caminho, de que as ideias a que Platão se refere estão agora na mente de Deus, porque tudo está na mente de Deus, não existe o fora, é uma passagem crucial para o desenvolvimento da epistemologia, já na antiguidade, e vai marcar fundamentalmente a epistemologia moderna. Basta a gente lembrar de Descartes, ideias na mente. Quando Descartes diz que ideias são na mente, aquilo vai ser dito, olha, mas não é assim que Platão define ideia, não é assim que Platão define ideia, mas é assim que Filon define ideia. Então, é por isso que eu estou dizendo a vocês que é uma espécie de elo perdido. Perdido porque quase que ninguém se refere a Filon, embora as obras dele não se perderam, não. As obras estão aí. 30 minutos. Não se preocupe. Na biblioteca da PUC, vocês encontram as obras de Filon. Se alguém se der o trabalho ou tiver interesse de ler, elas estão lá.
dentro dos livros da teologia. Então, isso é muito importante, porque esta é a origem de ideias na mente. Inicialmente na mente de Deus, e mais adiante, muito mais adiante, séculos adiante, na mente humana. Mas a passagem começa por aí. Como é que muda, então, a noção de conhecimento do Criador? Muda via Philon. Olha aí o Philon, desconhecido. Essa imagem, obviamente, é completamente fantasiosa, ele não tinha essa aparência, não se sabe que aparência ele tinha, né? Não se sabe, isso aí é comum na época, põe um retrato qualquer, né? E pronto. Esse é o Philon obscuro. Me imagino que poucos de vocês ouviram falar do Philon, mas crucial, porque é o elo entre pensamento grego, pensamento judaico e, consequentemente, pensamento cristão. A escola neoplatônica cristã de Alexandria bebe direto na fonte de Philon. A teologia dos primeiros séculos bebe direto na fonte de Philon. Philon é aquele que permite a passagem entre a tradição judaica, judaico-cristã depois, e a tradição grega. Mas isso não vem assim do nada, não. É esta figura que fez essa intermediação. Havia outras figuras também, é claro, mas o Flávio Joséfos é um outro pensador judaico que foi importante na época, na mesma época do Philon. Né? Mas o Philon é um grande pensador nesse sentido, né? Porque ele dá interpretações geniais, ele tem uma agenda própria, que é de legitimação desse conhecimento, dessa versão das questões, e ele escreveu uma obra bastante extensa, de comentários ao Gênesis, de vários outros textos. Eu tenho aí passagens do Philon que são importantes para revelar esse momento, né, de transição, mas é mais do que uma transição, é uma reinterpretação, uma releitura. Isso é muito interessante na formação da nossa tradição. Vejam como ela não é linear, né? Como algumas teses são apropriadas, são reinterpretadas e acabam influenciando o desenvolvimento de um certo pensamento. Mas é bastante anterior à modernidade. Não estou tirando nenhum mérito da modernidade, porque a modernidade é a ruptura mesmo. Eu não sou um continuista nesse sentido. Mas eu acho que a gente não deve deixar de ver referências como a de Philon, que certamente influenciaram. Ele é retomado no Renascimento, inclusive. É uma figura importante. Então, está aí, né? O Philon. Passagem do Philon, só para ilustrar o que eu estou dizendo a vocês. Deus, quando gerou todas as coisas, Deus aqui é Elohim. Essa é uma outra discussão. Estava tendo um dia lá com um grupo que estava discutindo isso. A passagem do Theos grego e depois do Theos cristão para um conjunto de 5 ou 6 conceitos ou palavras que os judeus usam para Deus, o Deus dos exércitos, o Deus juiz, o Deus todo-poderoso, o Deus isso e o Deus criador. Não é a mesma coisa. O Deus criador não é o mesmo Deus dos exércitos. O Deus criador não é o Deus juiz, né? Então tem faceta, não é o Deus pai, tem ainda essa concepção. Nós depois, tradição cristã, amalgamou um pouco isso. Então esse Deus também não é o demiurgos do Timeu. Há umas aproximações aí, Theos, demiurgos, o Elohim, tudo isso é amalgamado, e dessa questão conceitual surge um conceito novo com essa atribuição de Deus, de ser criador. Deus, quando gerou todas as coisas, vejam, gerou todas as coisas. A palavra grega é Gênesis. O verbo Gênesis não as tornou simplesmente visíveis, mas produziu o que antes não era. É esse ponto que vocês não encontram na tradição grega. Não existe criação a partir do nada, porque não existe o nada, né? Você não pode ter essa concepção de algo anterior à criação, de algo que começa com a criação. Não havia nada antes. Aí não havia nada antes. Deus produziu o que antes não era, sendo ele não apenas demiurgo, e aí ele faz o contraste, mas criador. Pode-se dizer que o cosmos inteligível não é outra coisa senão o Logos de Deus. São João já está previsto aí algumas décadas antes, no ato de formar o mundo, já que a cidade inteligível não é outra coisa senão o cálculo do arquiteto. Aí vem a aproximação com o demiurgo do Timeu, que já pensa em fundar a cidade. Primeiro, o arquiteto demiurgo tem uma visão na sua
mente, né? E depois, com base nessa visão, ele implementa esse projeto, digamos, essa planta que o arquiteto faz. Isso está nesse texto famoso do Filon de Alexandria, chamado De Officio Mundi, né? A obra do mundo, né? Tem um título latino, embora ele tenha escrito em grego. Filon escreveu tudo em grego, mas foi muito utilizado na tradição do início do cristianismo. É só para ilustrar para vocês, né? Bem, há outras passagens aí, não vou detalhar, porque senão demora. E aí nós chegamos aqui. Quando o Deus judaico, o Elohim, o El Shaddai, as figuras de Deus criador, vão ser agora relidas, reinterpretadas, no caso de Deus Todo-Poderoso, o Deus cristão, e as três figuras da Santíssima Trindade. O Deus Todo-Poderoso Criador, o Filho e o Espírito Santo, que seria propriamente o Logos. Isso aí tem muita discussão, mas seria uma das possibilidades. Agora, o curioso aqui é essa imagem medieval, é um pouco posterior a esse contexto, do Deus Criador ser representado como Cristo, e não o Pai, né? É Cristo que aparece aí como Deus Criador, chamado Cristo Pantocrator. Vocês encontram essa denominação, Pantocrator, Todo-Poderoso, né? E o Cristo Pantocrator, ele é curioso por isso. Vejam o tamanho imenso do Cristo, né? Isso aqui é o cosmos, isso aqui é o universo, estão os 4 elementos aí, e vejam a questão do arquiteto, porque ele introduz no cosmos, tal como o Demiurgo do Timeu, a medida. Ele usa um compasso, né? Ele introduz a medida. O compasso simboliza aí a medida que ele introduz no universo. Aquele universo, aquela matéria informe, recebe agora, então, a ordem que é representada pela geometria. Além disso, do compasso, ele tem a sua outra mão sustenta o universo. É uma ideia que vai ser discutida pela Idade Média fora e reaparece, inclusive, na modernidade, né? Se Deus não sustenta o universo desmorona. Eu preciso, então, da mão de Deus para sustentar o universo. Ele faz essas duas coisas. Ele sustenta o universo, isso, inclusive, vai ser discutido no século XVI, XVII, sobretudo, em relação à discussão da causalidade. O próprio Descartes, Malebranche, uma série de autores vão discutir isso, né? Como é que a causalidade, aí, a sustentação de Deus tem que ser permanente. Ele não dá o pontapé inicial apenas, não. Ele sustenta o tempo todo. Então, ele sustenta e ele introduz medida. Os dois pontos fundamentais dessa discussão. E, portanto, aqui ele tem um papel, digamos, ontológico, mas aqui ele tem um papel técnico. Ele usa um compasso, ele usa uma ferramenta, digamos assim, para introduzir a ordem. Portanto, aí vocês têm a segunda mudança, que ilustrava um pouco a questão medieval, etc., mas vocês têm uma segunda mudança com o Renascimento. No Renascimento, o que vocês vão ter? Vocês vão ter a secularização da ideia cristã de criação. Principalmente, num sentido já político, como vocês encontram em Pico della Mirandola, a dignidade humana. Um dos traços fundamentais da dignidade humana, vocês encontram lá no texto do discurso do Pico, é a criatividade. A dignidade humana, a liberdade humana, a autonomia humana, ela se apresenta, dentre outras coisas, através do ato de criação. O ser humano é capaz de criar. Por quê? E aí a transição porque ele foi criado, ele próprio, à imagem e semelhança de Deus. Então, ele herdou de Deus essa característica da capacidade de criar, ele herdou de Deus a famosa questão da centelha do fogo divino na mente humana, que torna, então, o homem alguém que pode ser um imitator Dei nesse sentido, um imitador de Deus. Então, isso é um processo que vai mais ou menos do século XV até o século XVII, e que é muito influente. E aí você tem imagens como essa, a imagem do artesão na gravura medieval, né? Então, com a noção judaica de criação, a noção de criação se eleva. Aquilo que no pensamento grego era inferior, se torna agora um ato da onipotência divina. Primeiro se eleva a noção de criação, para depois se fazer a junção entre o conhecimento e a criação. É claro que em Deus já é junto. Onipotência e onipresença são dois aspectos da natureza divina.
Mas, quando se dá essa passagem agora para o ser humano como criador, você vai ter, em primeiro lugar, a criação e, em segundo lugar, o conhecimento. Como é que isso se aproxima? Não é fácil. E essa talvez seja a grande representação. Vejam aí a proximidade entre a mão de Deus, o dedo de Deus, né, e o dedo de Adão. Né? Vejam também que Deus e Adão estão praticamente no mesmo plano. Você não tem uma hierarquia forte em que Deus está lá em cima, nas nuvens, e o homem está lá embaixo, pequenininho. Né? Ao contrário, eles estão muito próximos. Essa é a representação de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Né? O Adão contempla Deus quase que face a face. Né? É muito interessante como Michelangelo coloca aí. Né? Tá toda uma teologia por detrás disso. Não é à toa que isso está lá na Capela Sistina. Né? Então, é fundamental essa era a concepção que vigorava nessa época. Ao mesmo tempo, contrastem a forja de Hefaistos lá atrás, no vaso grego, agora com a forja de Vulcano, por Velázquez, 1630. É a mesma coisa. Você tem o Deus, né, e tem uma oficina que poderia ser uma oficina de um ferreiro qualquer na Espanha da época. Né? Então, eles estão dignificando a atividade humana e, ao mesmo tempo, trazendo Deus para mais próximo da esfera humana, né, do ser humano. E aqui vocês têm, então, essa outra imagem, que é de Rubens, que é um pouco posterior, mas quase que contemporânea, e é um Deus que aparece como um ferreiro qualquer. Né? Ele não tem mais uma caracterização divina, uma caracterização superior. Ele é um ferreiro, né? Ele é o padroeiro dos ferreiros. São personagens da mitologia grega, daí num contexto absolutamente cristão, por dois autores que foram grandes pintores de temáticas cristãs, Velázquez e Rubens. Então, nós chegamos ao conhecimento do Criador no pensamento moderno. E aí eu vou distinguir para vocês, que, como eu disse a vocês, eu acho que a questão é um pouco mais complexa do que ela geralmente é pensada, ela não se restringe ao domínio da técnica. Ela tem um sentido religioso, pelo menos, um sentido propriamente técnico, um sentido humanístico e um sentido epistêmico. Segundo alguns leitores dessa questão, a discussão começa no sentido humanístico, se vocês quiserem colocar aí como primeiro formulador Jean-Baptiste Vico. Mas, na verdade, ela é muito anterior a isso, já no início do Renascimento. Eu dou geralmente como exemplo do sentido humanístico do conhecimento do Criador, Leonardo Bruni, chanceler da República de Florença, início do século XV, autor da história do povo florentino. Porque aí vocês têm um conhecimento. Né? É o mesmo argumento do Vico. O Vico retoma, certamente, desse contexto de Leonardo Bruni, de Lorenzo Valla, de uma série de autores. Quer dizer o seguinte, é o início do humanismo, propriamente dito. Né? Nós temos aí o nosso Instituto de Humanidades, esse é o início do humanismo, que vai dizer o seguinte, o conhecimento prioritário ao ser humano é o conhecimento do próprio ser humano, mas não é nem o conhece a ti mesmo, nem é o conhecimento de Descartes, é o conhecimento da tradição histórica. Né? E aí eu tenho dois sentidos, a história, porque a história é o processo pelo qual o ser humano cria a tradição, cria a sua própria história, cria a sociedade, e a filologia, porque a filologia é um instrumento da história. É a filologia que me permite interpretar textos, não só textos, mas monumentos, tudo que a gente interpreta. Quando o Leonardo Bruni escreve a história do povo florentino, ele está mostrando isso, ele está legitimando a política florentina, a autonomia e a liberdade de Florença, porque ela tem uma história, não está começando naquele momento, ela tem uma história que se contrapõe lá, a história do Império, quando Florença se torna uma república autônoma. Né? Isso é um contexto de muito conflito e tudo, mas há uma argumentação que é humanística. Eu daria prioridade ao humanístico nesse sentido. Mas não é tão claro isso assim, não é tão consensual, e não vou brigar por causa disso. Mas o primeiro talvez seja, de fato, o religioso. Vejam aí uma referência, estou colocando algumas referências ilustrativas. Campanella. Campanella.
Só Deus conhece todas as coisas como são, porque Ele sabe sem ser passivo em relação às coisas, mas as conhece porque as faz, dando-lhes a cada uma a medida do seu ser. Ideia de medida que estava lá no Cristo Pantocrato. Francisco Sanches, são autores meio obscuros, mas na sua época não foram, não, 15 minutos. Se alguém obtivesse um conhecimento inteligível, perfeito, seria semelhante a Deus. Mais ainda, seria o próprio Deus. Porém, ninguém pode conhecer perfeitamente o que não criou. Vejam a tese aí, né? Em Sanches. Sanches é um anti-aristotélico do século XVI. Figura hoje meio obscura, mas importante na época. Essa obra é uma obra muito interessante, é uma das primeiras formulações do ceticismo, de que nada se sabe. Então, se alguém obtivesse um conhecimento inteligível perfeito, seria semelhante a Deus. Mais ainda, seria o próprio Deus. Porém, ninguém pode conhecer perfeitamente o que não criou. Nem sequer Deus poderia ter criado alguma coisa se não a tivesse conhecido perfeitamente, com antecedência. Então, agora vocês têm a identificação entre o conhecer e o criar muito evidente, muito explícita em passagens como essa. Bom, não vou ficar lendo. Essa é muito curiosa, essa eu vou ler porque é curiosa. É do Thomas Hobbes, de um texto meio obscuro do Hobbes, que é uma polêmica que ele teve com catedráticos de matemática da Universidade de Oxford, da cátedra Saville, que não existe mais, né? Então, esses Saville professors entraram num debate com Hobbes. Hobbes escreveu um livro de geometria, não era um grande matemático, e eles, então, fizeram uma série de críticas. Lá no meio do livro, o Hobbes explicita um pouco a sua epistemologia, né, que é curioso isso, quando ele diz: entre as artes, algumas são demonstráveis, outras indemonstráveis. E são demonstráveis aquela cuja construção do objeto está no poder do artista ele próprio, o que, em sua demonstração, não faz mais do que deduzir as consequências de sua própria operação. A geometria, portanto, é demonstrável. A geometria é uma criação, essa é a tese de Hobbes, que é contestada por esses professores. A geometria, portanto, é demonstrável. Eu construo uma prova, né? Eu construo uma demonstração. Euclides fez isso, né? Então, Euclides é uma espécie de criador da geometria. É claro que Euclides não se via como criador, né? Mas o Hobbes o interpreta assim. É demonstrável porque as linhas e as figuras sobre as quais raciocinamos são traçadas e descritas por nós mesmos. E a filosofia civil, política, é também demonstrável porque somos nós que fazemos a sociedade, e as leis, sobretudo. Mas, como não conhecemos a construção dos corpos naturais, mas apenas as investigamos a partir de seus efeitos, fenômenos, não há demonstração das causas daquilo que devemos buscar. Portanto, a física não é uma ciência. Esse é o argumento dele. A física não é uma ciência porque nós não conhecemos as causas últimas da operação do mundo físico. É um argumento muito curioso, muito estranho, mas era um argumento frequente nessa tradição, frequente nessa época. Bom, vou pular o Gassendi. Vamos, então, ver aí, só para concluir essas quatro concepções, o sentido religioso. Só Deus pode conhecer a natureza. Eu estou usando o Charron como ilustração, mas é essa mesma tese que vocês já viram antes. Só Deus pode conhecer a natureza porque só Deus é seu Criador. A ciência natural é impossível ao homem. Vejam, a ciência natural é impossível ao homem. O conhecimento humano é limitado, é uma formulação mais cética, e a ciência é vã. Formulação que vocês encontram em Montaigne também. Charron é muito influenciado por Montaigne. Devendo ceder lugar à fé ou uma sapiência de inspiração divina. Se nós tivéssemos mais tempo, podíamos fazer o elo entre essa sapiência divina e uma tradição anterior, por exemplo, a tradição de Nicolau de Cusa. Sem uma sapiência divina, de inspiração divina, sem pretensão explicativa. Não é ciência, não tem explicação aí. Esta versão se encontra em autores como Nicolau de Cusa, em seu De Docta Ignorantia famoso, Gianfrancesco Pico della Miranda, que já citei, e o próprio Charron. Então, há um sentido religioso quando você interpreta essa questão via a problemática religiosa. Alguns consideram que esse é o sentido mais originário porque ele remonta a Philon. Philon é o inaugurador dessa versão, dessa vertente da questão. Sentido técnico, esse é o sentido talvez mais consagrado na ideia da modernidade da ciência como técnica, e talvez o iniciador dele seja o próprio
Francis Bacon. O homem pode conhecer aquilo que cria, esse é positivo, vejam. O homem pode conhecer aquilo que cria, tornando-se assim um imitator dei. Há, portanto, um conhecimento humano, uma ciência operacional, instrumental, que não consiste no acesso a essências. O conhecimento não tem a ver com acesso a essências. Não é teoria, não é noesis. Mas que nem por isso deixa de ser conhecimento, já que satisfaz o critério de criação, segundo o qual o homem é capaz de reproduzir certos processos naturais e seus efeitos. Um pouco a ideia da engenharia, né, que consegue, na visão do Bacon, manipular um pouco o real, a natureza. Francis Bacon é o principal representante dessa tradição, na qual não é necessário recorrer à fé ou um outro tipo de saber para a superação dos limites do conhecimento humano. Então, esse sentido é independente do sentido religioso. Bacon não faz nenhum apelo à questão de uma sapiência de inspiração divina, do homem como criador, imitator dei, etc. Para Bacon é técnica, né? É aquilo que eu estava dizendo a vocês. Eu ofereço um critério de conhecimento que é produzir um efeito. Você quer alguma coisa, mostra que você é capaz de fazer. Essa ideia é uma ideia corrente entre nós até hoje. É o know-how. A ideia de know-how vem diretamente daí. Exemplo disso, Leonardo da Vinci, o grande pintor da Mona Lisa, mas também o grande engenheiro que fabricava, dentre outras coisas, armas. Nós não gostamos das armas hoje, mas Leonardo da Vinci fabricava armas. Aliás, fabricava não, pobre coitado, ele fez uns esquemas que nunca ninguém conseguiu botar em uso as coisas que o Leonardo da Vinci fazia, né? Mas ele bolava essas coisas, né? Bolava várias peças, uma máquina de voar que nunca voou, obviamente. Isso é imenso, isso aí parece uma besta, né, daquelas que atira setas, mas é um negócio imenso para derrubar a torre do castelo, coisas do tipo. Então, Leonardo da Vinci era um engenheiro e se orgulhava de ser um engenheiro. Mas veja aí uma questão interessante da estética do Renascimento. Leonardo da Vinci escreveu um tratado da pintura. E aí vocês têm a aproximação entre arte e técnica, que nós separamos, mas para eles estão próximos da etimologia. Ars foi a palavra latina que traduziu o termo grego técne. Então, a arte e a técnica, na concepção grega, o artesão, o artífice, o artista, era tudo a mesma coisa. Não havia nenhuma questão aí especial. É claro que Fídias não é comparável com o sapateiro da esquina, mas o trabalho que eles faziam era um trabalho do mesmo tipo, que usavam um material que dependia de uma habilidade, que usava ferramentas, etc, etc. Essa mesma lógica está incluída aí. Então, o Leonardo da Vinci é um grande exemplo da aproximação entre arte e técnica que vocês encontram no Renascimento e que é uma das ilustrações dessa ideia, que, portanto, tem a ver com essa questão da arte e a engenharia. Se eu posso aproximar, então, curiosamente, o Leonardo da Vinci do Bacon, o que a gente jamais faria, mas por essa via pode. Sentido humanístico, eu me referi ao Leonardo Bruni, mas nós podemos falar aí dessa ideia. O homem deve dedicar-se à investigação do mundo humano, surgimento das humanidades. O saber próprio do homem é o mundo humano, a história e a filologia, a história e as letras, daquilo que ele cria, porque o mundo humano é o mundo que ele cria. O Bruni foi, inclusive, um grande poeta. Pensou a época em que os governantes eram poetas e escreviam a história do povo florentino? Hoje, então, isso é impensável. Mas Leonardo Bruni foi esse indivíduo. Um grande humanista e chanceler, governou a República de Florença por 2 vezes, por um longo período. Foi tirado do governo, depois foi trazido de volta, porque viram que ele era quem fazia melhor aquele trabalho. Portanto, a política, a história e a linguagem, porque elas são criações humanas, e, portanto, podem ser conhecidas e não no mundo natural. Mas isso é um velho argumento socrático. Quando Sócrates questiona os pré-socráticos, olha, já discutiram demais a natureza, vamos olhar para a sociedade, isso é reproduzido no Renascimento. A verdadeira ciência é a ciência da realidade humana, desde a retórica e a filologia, a retórica ali para o Edgar, é porque ela faz alguma coisa, né? Ela produz um efeito, ela persuade, ela convence, ela influencia, até a política e a moral. Essa tradição vai de Lorenzo Valla, tinha me referido isso a Giambattista Vico, que é visto como o sujeito mais, que é a formulação mais acabada disso na ciência nova, mas que já é uma obra do início do século XVIII.
portanto, já está bem adiante. Mas Vico é uma espécie, visto como uma espécie de continuação do Renascimento. Sendo esse último, então, o melhor representante dessa tradição, com a fórmula, que é a fórmula dele, o verum factum. Né? Então, o Mondolfo, que tem um livro muito bom sobre isso, insiste que nós devemos ver o Vico como o grande formulador. Mas, quando a gente pega a ideia de Vico, a gente vê que tem todo um conjunto de antecedentes aí que torna essa ideia possível na formulação de Vico. Eu tive uma orientanda, a Luciana Garbaio, muito boa, era uma médica, que fez uma dissertação de mestrado sobre o Vico, ali na biblioteca. E ela, inclusive, traduziu do italiano para o português um texto do Vico, sobre a antiga sapiência dos italianos, que é um pouco a ideia do Vico, parecida com a do Bruni, de legitimação do povo, né, da tradição, através da sua história. Né? E lá, na época que o sul da Itália tinha sido... O Vico era napolitano, não era florentino, era napolitano. O sul da Itália tinha sido ocupado pelos espanhóis, pela coroa de Aragão. Então, eles lutavam pela independência. E o Vico tem um argumento político aí em que ele remonta a glória dos romanos para mostrar que os romanos são muito superiores aos bárbaros espanhóis que estão lá ocupando o sul da Itália. Então, tem uma discussão muito interessante na política do Vico. A política é uma ciência, né? Mas não há ciência natural, porque eu não conheço as entranhas da natureza. Só Deus conhece as entranhas da natureza. Mas não há ciência natural, e Locke, para o qual, igualmente, a moral é uma ciência. Locke fala da ciência da moral. O Hume também vai falar disso, a Carlota sabe disso melhor do que eu, porque também teve uma certa influência do Locke nesse sentido, criar uma ciência da moral, uma ciência da política. É uma ciência. O apelo, então, à fé, como superação do limite do conhecimento, é ausente nessa tradição. Vejam que o sentido religioso e esse sentido humanístico, desse ponto de vista, neste aspecto específico, não tem uma relação direta. E o último, isso quando eu apresento, aí vocês têm outras imagens, por exemplo, essa imagem da cidade ideal do Piero della Francesca, que é típico do Renascimento também, a cidade como criação humana, né? Não é mais aquela vila medieval, toda com ruas sinuosas, mas é a cidade planejada, a cidade racional, a cidade construída pelo arquiteto, etc. etc. Portanto, é um pouco o aspecto político. E agora vem o sentido epistêmico, quando eu apresento, as pessoas causam uma certa polêmica, porque eu aproximo esse sentido epistêmico de Descartes, por causa da ideia na mente de Deus e agora a ideia na mente do homem, a mente humana. Né? Quando, então, ideias representacionais, o pessoal lá que está fazendo o curso de História da Filosofia Moderna 2 está vendo isso, ideias representacionais são criações da mente humana, mas são criações da mente humana em analogia com a mente divina, na tradição, na interpretação filônica, quando ideias são ideias na mente de Deus. As ideias platônicas passam da mente de Deus para a mente humana e depois passam da mente... Quer dizer, passam das ideias independentes, né, em Platão, para ideias na mente de Deus e depois para ideias na mente humana. Então, há um sentido epistêmico do conhecimento do Criador, quando Descartes diz: examinemos nossa mente e encontraremos nelas ideias. Ideias fictícias, ideias da experiência e ideias inatas. Bom, as ideias inatas vêm diretamente de Deus, mas as ideias que eu encontro na minha mente são fabricações minhas. Né? Então, há um sentido epistêmico, nesse sentido de que o homem não conhece diretamente a realidade natural, porque não a cria, e, portanto, não tem acesso à sua essência, à sua natureza última, mas a conhece através de suas ideias ou representações. Esse é um dos pontos de partida da noção fundamental na modernidade, de representação, fundamental e problemática, né? De representação mental, que são produções suas, produções da mente humana. Pertence a essa tradição Francisco Sanches, que nós já vimos, os céticos mitigados ou moderados, como Mersenne, Gassendi e Locke, com sua teoria das ideias, e, em um contexto posterior, Kant. O sujeito transcendental será uma versão extremamente sofisticada dessa questão aí, e da distinção entre o objeto e a coisa em si. Não conheço a coisa em si, mas conheço o objeto, e com isso chegamos ao fim. Com Kant é sempre um bom fim, né, apropriado para essas coisas. Se nós tivéssemos tempo, vou só dar para vocês
o que viria por aí, né? É um argumento muito interessante complementar a esse, que é a metáfora do relógio na modernidade e o mecanicismo. Porque a metáfora do relógio é uma espécie de exemplo do Criador, né? Então, há uma passagem de Locke, esse é o relógio de Estrasburgo, está lá até hoje. Foi meio bombardeada a torre da Catedral de Estrasburgo, mas o relógio meio que sobreviveu. Eu nunca fui a Estrasburgo, nunca vi isso. Mas o Locke fala no ensaio sobre o entendimento humano do famoso relógio de Estrasburgo, que o camponês vai lá e contempla e observa, não sabe o que acontece por dentro, se maravilha com o relógio, que é aqueles relógios que mostram mudança das estações, a lua, fases da lua, aquela coisa toda. Então, quem olha aquilo de fora diz, puxa, isso é uma maravilha. Mas quem conhece o funcionamento do relógio, a engrenagem, foi o construtor, é o matemático, né, que construía relógio naquela época, porque tinha que calcular todas aquelas coisas que faziam o relógio funcionar, né? Então, ele conhece por dentro, nós que olhamos o relógio conhecemos por fora, né? Então, aí vocês têm toda uma discussão que eu aproximo normalmente, o mecanicismo dessa concepção técnica. Mas isso é tema para uma outra palestra aí, quando vocês me convidarem de outra vez. Muito obrigado. Nós agradecemos mais uma vez o professor Danilo pela presença, muito obrigado. E agora nós estamos abertos para as nossas perguntas. Alguém? Senão a gente deixa o professor Danilo continuar falando do relógio. Oi. Eu queria saber do relógio, como é que funciona. Me deu uma chance, obrigado, Elan, me deu uma chance de falar do relógio, que o relógio é apenas uma ilustração dessa ideia, né? E da ideia do fenomenismo. Vocês têm uma aparência, um fenômeno, que é o relógio, você vê de fora, toda essa maravilha que tem aí, que nós não sabemos como é que esse relógio funciona, nem temos condições de saber, mas quem o fabricou, assim como Deus que fabricou o universo, tem o conhecimento por dentro. E o conhecimento que ele tem por dentro é disso aqui, ó, as engrenagens. E não adianta eu olhar dentro que eu não vou entender nada como é que elas funcionam, né? Então, essa tese mecanicista é uma tese que aparece... vocês vão ter uma versão dela no argumento de Leibniz, do argumento do desígnio. Leibniz usa, aliás, a metáfora do relógio. Ela é muito frequente, né? Quando ele diz, se há um relógio, há um relojoeiro. Relógio é o mundo, né? O mundo como um mecanismo. Vocês estão no auge do mecanicismo aí. Se há um relógio, há um relojoeiro. Alguém o fabricou. Eu não consigo saber como é que esse relógio funciona, porque eu só o vejo de fora. Então, eu conheço o fenômeno, né? A aparência, mas eu não conheço a engrenagem. Alguém conhece a engrenagem, que é aquele que foi capaz de fazer esse relógio. Então, vocês vão ter o relógio nesse sentido. Então, isso era, na época, uma coisa muito importante. A ideia de que eu posso construir um mecanismo, por analogia à natureza, né? A natureza é um mecanismo que funciona dessa maneira, essa é uma visão cartesiana, é uma visão do século XVII em geral, e o relógio é o símbolo desse bom funcionamento da natureza, preciso, que marca as horas, que funciona com essa precisão matemática, porque tem um conjunto de engrenagens feitas aí. Isso é dificílimo. Um relógio, o Locke depois cita o nome do matemático que construiu o relógio da Torre de Estrasburgo, que é um dos mais sofisticados. Porque você tem que ter uma série de engrenagens que não só mostrem a hora, mas que compatibilizem a hora com as fases da Lua, as estações do ano, não sei o que mais, não sei o que mais, não sei o que mais, né? Tem que haver uma sincronia, relógio é sobretudo sincronia, entre tudo isso que é mostrado lá. E é isso que Deus faz com a natureza. A natureza é esse mecanismo. E nós, que fazemos ciência, ou qualquer das outras manifestações do conhecimento do Criador, observamos o fenômeno, descrevemos o fenômeno, mas deduzimos que, se existe esse fenômeno com essa
toda essa aparência tem por trás dele um mecanismo altamente complexo que quem criou esse mecanismo faz funcionar, e faz funcionar, tem uma causalidade eficiente aí, a ideia de causa eficiente é fundamental, e produz, portanto, o efeito que é o efeito do mostrador do relógio, daquilo que o relógio exibe. Eu acho que eu tenho umas passagens do... e aí vem o ceticismo. Bom, aí eu puxo a brasa para a minha sardinha, e isso aí vocês não precisam ver, porque já viram e já conhecem o ceticismo. Mas o ceticismo está presente o tempo todo aí, né? Nesse duplo sentido que eu coloquei, que é muito interessante, de um ceticismo radical que diz só conhecemos o que criamos, portanto conhecemos muito pouco, é reducionista, né? Conhecemos muito pouco, porque criamos muito pouco, para o sentido positivo, mas conhecemos o que criamos. Que então você legitima esse conhecimento do Criador. Ele é efetivamente um conhecimento porque eu sei fazer, né? Eu provo que eu sei fazer. Aí eu tenho uma discussão, depois que chega até o pensamento contemporâneo, essa discussão entre o knowing how e o knowing that, como isso aparece, bom, como isso está ligado à prova da existência do mundo externo. A minha análise é para mostrar isso que eu falei no início. Como o argumento do conhecimento do Criador é muito mais subjacente no pensamento que efetivamente um argumento. Então eu corrigiria para dizer a vocês que não é um argumento, ele não é formulado argumentativamente. Ele é muito mais um pressuposto enquanto concepção de conhecimento do que algo argumentativamente formulado. Embora lá atrás, lá na Antiguidade, ele tenha uma formulação mais argumentativa. Tá? Eu só queria chamar a atenção para esse último ponto. Mais alguma pergunta? Danilo, enfim, uma pergunta. Você estende, ou já tentou estender isso para os computadores, para as máquinas que fazem máquinas, para o machine learning, inteligência artificial, geral, etc.? O velho Philon ainda está por detrás dessa coisa toda. Certamente. Certamente é. Né? Você tem aí o programador que faz... exatamente, hoje ainda falaram lá para o pessoal do curso de lógica da teoria do silogismo como um mecanismo que você pode aproximar um processamento de dados que uma máquina faz hoje. Né? Quando eu mostro para eles a árvore de Porfírio e o silogismo, você mostra a tese de Aristóteles. Eu não sou responsável pelas premissas, mas eu garanto o resultado, a conclusão. Né? Isso aí é o modelo de um processamento que se dá para nós numa caixa preta. Você não sabe o que acontece quando você coloca o seu cartão lá, né? Só sabe quando ele diz cartão com erro, não sei o quê. Aí você xinga o programador. Mas quando você coloca o seu cartão, você quer que saia dinheiro. Você não sabe o que ele faz lá dentro. Né? Mas é exatamente isso. Você tenta sofisticar isso cada vez mais. Mas quando você, então, começa a criar máquinas que possam desenvolver atividades cognitivas, elas próprias, e inteligência artificial, você está sendo um imitator Dei, porque, na concepção tradicional, só Deus pode fazer isso. Então, você está dentro dessa tradição humanística ainda, por incrível que possa soar, em que você está, de alguma forma, reproduzindo essa atividade do criar, gerando, portanto, uma espécie de segundo nível em que a máquina será capaz de criar ela própria. Né? Aí você dá o passo seguinte nessa tradição aí, que seria você cria uma máquina que é capaz ela própria de criar novas máquinas ou de criar a si própria. Eu acho que está exatamente dentro dessa tradição. Pode ser explorado nessa linha, né? Sem dúvida. Professor, eu queria saber se em algum desses autores que o senhor trouxe para a gente há uma preocupação uma preocupação ética com relação ao produto da criação e quais são as consequências do produto da criação. Está aí no sentido humanístico, em que um dos exemplos é, por exemplo, o próprio Hobbes e o Locke, em que você tem lá, Locke, para o qual igualmente a moral é uma ciência. E aí o que você tem? Você tem uma espécie de construtivismo ético, ou construtivismo moral.
quem fabrica as leis e as normas somos nós. Então, isso é fruto de uma decisão humana que, para Locke, que é um pensador liberal, deve ser uma decisão de uma comunidade, de uma sociedade. Né? Então, é uma concepção consensualista da moral, em Locke. Porque as leis somos nós que criamos. E retrocede à velha polêmica socrática entre Sócrates e os pré-socráticos, entre a physis e a nomos. Tradicional lá já. Né? Nós não criamos as leis físicas, o mundo físico tem leis que são independentes do ser humano, mas o mundo social não. As leis sociais, as nomoi, são criadas pelo ser humano. Portanto, nós somos responsáveis por elas. E, portanto, nós podemos reformulá-las e aperfeiçoá-las. E, portanto, nós devemos aperfeiçoá-las. Elas são imperfeitas, como tudo que o ser humano cria, mas elas podem ser aperfeiçoadas. Aí tem a base moral dessa questão. Locke é um dos representantes disso, mas remonta a Sócrates, sem dúvida. E a polêmica com os sofistas. Oi, boa noite. Parabéns, gostei muito da fala. E eu só fiquei pensando uma coisa aqui, eu espero não ficar muito confuso no que eu vou falar. É que me ocorreu que muito do que você falou é muito influenciado e está bem expresso na mitologia cristã, né? Com Deus Criador, no início, do Gênesis. Origens judaicas e até no Timeu, né? Sim, sim. Mas a ideia de uma divindade criadora, eu fiquei pensando como é que a gente poderia, talvez, entreter na nossa cabeça, como é que a gente poderia imaginar a ideia de um conhecimento do Criador se nós tivéssemos como referência outra mitologia, por exemplo. Eu fiquei pensando na mitologia grega, que você tem criações que são frutos de gerações de deuses e por mais de uma divindade, e às vezes até por heróis e não por deuses, E às vezes as criações parecem quase meio que acidentais, né, por ações deles. Não fazem propositadamente, mas eles fazem uma coisa e sem querer, às vezes até soa meio atrapalhadamente, eles criam uma coisa do mundo. Eu só fiquei pensando nisso, não sei se você tem alguma consideração ou se eu também consegui me fazer claro. É o seguinte, é um ponto que os historiadores da ciência trazem, né? Que é essa aproximação entre a ciência e técnica na modernidade, você estava fazendo contraste com o pensamento grego, fez com que o desenvolvimento da ciência acoplada à técnica tivesse um desenvolvimento potencial enorme. Né? Nos últimos 400 anos se produziu muito mais do que nos 2000 anos anteriores. Porque quando você dissociava a ciência da técnica, ou a teoria, ou essa criação, como você falou, que é quase que, como você disse aí, na mitologia grega, a criação dos deuses é como se fosse um ato quase que de, sei lá, quase que estético, né? Eu crio a beleza, eu crio alguma coisa desse tipo, mas que não precisa ter, aliás, não deve ter, aliás, quando tem, é até meio ruim isso, aplicabilidade prática, ou aplicabilidade técnica. Porque a técnica é inferior para eles. A coisa que você produz quebra, né? A coisa que você produz se desgasta, tudo se desgasta. Enquanto que, do ponto de vista da contemplação, do ponto de vista das ideias, no sentido platônico, não. Né? Mas, quando você inverte essa relação, e no início da modernidade você relaciona ao conhecimento com a técnica, você começa a testar ou falsificar, eventualmente, hipóteses teóricas, você potencializa esse conhecimento, você reformula a teoria com base na técnica e faz com que a técnica avance. E você aplica hipóteses teóricas no mundo prático. Então, o avanço é muito mais rápido, né? E essa foi uma das grandes, quando ainda, num determinado momento, hoje isso tudo é objeto de muita polêmica, por causa de questões ambientais e tudo. Mas lá atrás, no início do século XVII, XVIII, isso foi visto como um dos grandes ideais da modernidade. Qual é um dos grandes ideais da modernidade? Que a gente repete até hoje. Progresso. Está na nossa bandeira. Progresso. Que é o positivista, inclusive. A ideia do novo, a ideia de que o novo é melhor do que o antigo,
Não é uma ideia da tradição. Na tradição, você quer se vincular à tradição. Na modernidade, você quer se separar da tradição e criar um novo, né? E a ideia de progresso, que é essa ideia de que o novo é melhor do que o antigo. Então, isso é de tal forma, pertence de tal forma a uma certa ideologia, eu digo ideologia porque não é tanto argumentativo, da modernidade, que você encontra repetido o tempo todo, né? Esses conceitos são muito fortes para nós ainda. Modernizar. A importância do novo. Inovação. CNPq virou Ministério da Inovação. O que quer dizer inovação, né? Modernizar, inovar e progredir são três conceitos repetidos à exaustão, por exemplo, no discurso político e legitimador de certas práticas. No entanto, são contextos que são conceitos que têm uma história e que têm por trás dele uma série de crenças não tematizadas que a gente poderia discutir, né? O que é realmente inovação? Quando é que se inova alguma coisa? Não é nisso que eles estão pensando, obviamente. O que é realmente progresso? Por que você dirá sempre que o novo é melhor do que o antigo? Por quê? Isso aí é uma coisa que a gente repete sem muito especular por quê. Mas você tem razão. Aí a ruptura com o pensamento grego se dá exatamente nesse sentido. Lá na concepção grega do criar, inclusive dos deuses, há uma espécie de prazer do criar. Não é para produzir efeitos, é uma criação nesse sentido de realização de uma certa natureza, de uma certa